Hoje a nossa apresentação irá ter como base a novela Amor de Perdição, escrita por Camilo Castelo Branco em 1861, durante 15 dias, enquanto este se encontrava na cadeia da relação. Nesta obra é retratada a história trágica de Simão Botelho e Teresa Albuquerque, dois jovens que se apaixonam, mas cujo ódio entre as respectivas famílias não permite que fiquem juntos. Estamos na presença de um amor-paixão trágico, intimamente ligado com a morte, que desafiava as convenções sociais, assim como as próprias famílias. Porém, este amor adquire um valor especial na vida de Simão e Teresa, a que encadeia uma mudança de temperamento e a personalidade de Simão, antes mostrando-se rebelde, impulsivo e violento, tornando-se mais calmo e honrado. Já na parte de Teresa, traz ao de cima esta determinação e perseverança, antes submersas devido ao papel que ela como mulher representava na sociedade, mas que nunca cedeu às situações que o pai a fez passar. Posto isto, vamos centrar a nossa atenção nas primeiras 7 cartas trocadas entre o casal, na primeira metade do livro, sendo que são o seu único meio de comunicação. As cartas são heterogéneas em termos de extensão, regularidade e até mesmo de tom. E é através das cartas que Simão e Teresa acabam por fazer também o papel de narradores. Uma vez que estão ligadas à transmissão de sentimentos fortes, o tal sentimentalismo, podemos facilmente associá-las ao romantismo. Nas cartas, os factos são narrados em prosa poética a um ritmo predominantemente lento. Apesar da repetição dos factos narrados anteriormente nas cartas, isto acaba por não aborrecer o leitor, porque a novela transforma-se numa espécie de poema quando os factos são recontados. Dentro dessas cartas encontramos lamentações lírico-amorosas de tom fatalista, reflexões sobre Deus e o destino, meditações sobre este amor resistente a todos os obstáculos a que é oposto. E de acrescentar a sua importância, encarregam as funções de comunicar acontecimentos e decisões, expressar apelos, são um veículo de promessas e sentimentos, isto marcado pelos recursos expressivos, mais frequentemente a hipérbole, tem uma função de proteção, evidenciada pela precaução que cada um toma sobre a reação que as suas palavras possam causar, e finalmente completam a sua caracterização como os ideais românticos que são. Agora fazer uma breve análise de cada uma das 7 cartas, assim como de alguns excertos relevantes sobre as mesmas. Esta primeira carta traz uma base para o que podemos esperar nas restantes. Aqui Teresa escreve a Simão, informando da possibilidade de ela ir para um convento amando o seu pai. Pede-lhe para se agir a Coimbra, para continuarem a trocar cartas, e faz uma promessa de amor e fidelidade, dizendo: "Sofrei tudo de amor por ti, além de, sempre tua do coração e sempre leal." Este pedaço de obra conta-nos sobre uma carta que Teresa escreveu a Simão, pedindo desculpa por não ter avisado do mal que acontecera, pois estava muito feliz por o ver. Diz-lhe também que não haveria alteração nos seus planos de encontro posteriores, o que Simão estranha, tendo o encontro que teve com Baltazar. Mas Simão responde, contando sobre o tal encontro com Baltazar, mas ao tentar na possibilidade de assustar Teresa, reescreve o texto, querendo mostrar coragem e não medo. Nas palavras do narrador, receando, porém, assustar Teresa e privar-se da entrevista, reescreveu nova carta, em que não traduzia medo de ser atacado. Quis parecer a Simão Botelho que este era o digno porte de um amante corajoso. No capítulo 7 reparamos que Simão ansiava por notícias da sua amada Teresa, sendo este sentimento mais forte do que as dores causadas pelo seu ferimento. Mais que as dores e o receio da amputação, o mortificava a ânsia de saber novas de Teresa. Recebeu finalmente a segunda carta de Teresa, cujo assunto era a informação de que esta já tinha conhecimento da emboscada do seu primo Baltazar juntamente com os seus criados, que se encontravam mortos naquele momento. Apesar de estar fechada no seu quarto e de seu pai lhe ter mandado retirar os tinteiros de Teresa, ela, determinada por manter a comunicação com Simão, tinha guardado um. Mandou-me tirar o tinteiro, mas eu felizmente estava prevenida com outro. Chega a considerar ser ela a causa de algum mal que possa ter acontecido a Simão ou que Baltazar lhe possa ter feito, ainda por cima sendo ela a causa deste conflito? Serei eu a causa da tua morte? Nesta carta, Teresa demonstra a importância que Simão tem para ela. Eu já não peço a Deus senão a tua vida. E aconselho-o a esperar em Coimbra e a confiar em si. Tenho confiança nesta desgraçada que é digna da tua dedicação. Neste excerto é evidente mais uma vez a tal função protetora, onde Simão mostra-se cuidadoso ao menosprezar o que está a passar, de forma a não desassosegar Teresa. Responde a Simão a querer tranquilizar o ânimo de Teresa,
O seu sofrimento falava tão de passagem que leva a supor que nem o curativo era necessário. Promete também ir para Coimbra, como Teresa lhe tinha pedido, tendo sempre em conta os seus sentimentos. Já aqui são-nos mostradas algumas das cautelas que tornam possível a comunicação entre o casal, neste caso esconder as cartas e a ajuda de uma mendiga como corredor da sua união. Além disso, Teresa, que fez o altar confidente do seu amor, pede-lhe proteção e força a si e a Simão. Apelou para o retábulo da Virgem que ela fizera confidente do seu amor. Pediu-lhe de joelhos que a protegesse e desse forças a Simão para resistir ao golpe e guardar a constância através dos trabalhos que sucedessem. Teresa escreve de novo a Simão, agora contando-lhe sobre a entrada no convento. Mostra-se forte lá dentro, onde conseguimos reconhecer o seu caráter perseverante, afirmando que a desgraça não abala a sua firmeza e que aquilo que eles enfrentam nada mais é do que alguns dias de tempestade, dando assim a Simão mais conforto e motivação. Acaba a carta num tom mais intenso, fazendo um forte apelo ao amor de Simão, num desabafo sobre a sua situação. Passo a citar: "Ama-me assim, desgraçada, me parece que os desgraçados são os que mais precisam de amor e de conforto." Terminando com: "Como isso é triste, meu querido amigo." É no capítulo 8 que Simão recebe a terceira carta de Teresa e fica aflito ao saber da sua ida para o convento a mão de seu pai. Me pareceu que o Sr. Simão estava aflito quando lia. Isto foi dito por Mariana ao observá-lo. Simão escreve então uma carta pedindo a Teresa que procure uma forma de escapar do convento, que fará tudo para a resgatar, pois, por suas palavras, de que me serve a vida se a não sacrificar e salvar-te. Para além de apelar a Teresa que não esqueça o seu amor e que lute com o heroísmo, pede ainda que lhe escreva sempre que possa. É indispensável que te refaças de ânimo para te não assustarem os horrores da minha paixão. Não sofras com paciência. Luta com heroísmo. Teresa, nesta carta, pede mais uma vez a Simão que vá para Coimbra, assim como desabafa sobre o ambiente vicioso e corrupto que vive dentro do convento, saltando a sua natureza blasfema. Não fazes ideia do que é um convento. Se eu pudesse fazer do meu coração sacrifício a Deus, teria de procurar uma atmosfera menos viciosa que esta. Creio que em toda a parte se pode orar e ser virtuosa, menos neste convento. Na carta seguinte, Teresa passa a não querer que Simão vá para Coimbra, receando ser transferida, por ordens de seu pai, para um convento no Porto, mais concretamente em Monchique. É de realçar que este convento seria mais rigoroso do que o atual. É visível a determinação de Teresa em não confessar, quando diz "hei de responder sempre que não", pois o seu amor por Simão continua ardente como sempre. Por fim, mostra a sua vontade em fugir do convento. Se eu pudesse fugir daqui. O problema foi que, após Teresa ter enviado esta carta, Tadeu fez avisar a sua filha de que ela se iria mudar para o convento de Monchique na madrugada do dia seguinte. Depois de se fingir doente, Teresa queria muito escrever a Simão, mas não teve hipótese, uma vez que estava a ser vigiada. Quis Teresa escrever nessa noite a Simão, mas a criada da prelada, obedecendo às suspeitas da ama, não desamparou a cabeceira do leito da enferma. Ao saber que a sua mensageira, a mendiga, estava a ser expulsa do convento, correu impulsivamente até ela e mandou-lhe um bilhete para informar Simão da sua situação e pedir-lhe desta vez que ficasse em Coimbra. Teresa, num ímpeto de angústia, quando tal soube, correu a uma janela e chamou a pobre, que se retirava assustada, e lançou-lhe ao pátio um bilhete com estas palavras: "É impossível a nossa correspondência. Vou ser tirada daqui para outro convento. Espero em Coimbra notícias minhas." Apesar da mendiga ter sido espancada, foi ter com Simão e contou-lhe o sucedido. Sem forma de comunicação com a sua amada, Simão fica impaciente. No entanto, Mariana oferece a sua ajuda para entregar uma carta à Teresa, que faz com que Simão fique muito feliz a ponto de a abraçar. Ao escrever uma carta para Teresa, com promessas de que a iria buscar a qualquer custo, as suas ideias estavam baralhadas, tinham um espírito semelhante a quando ele era mais novo, rebelde, violento e impulsivo. Mariana entregou a carta à Teresa, esta soube logo que era do seu amado e chegou a lê-la 2 vezes. Desta vez, Teresa não lhe escreveu uma carta, mas a Mariana ficou encarregue de dizer a Simão que não viesse ao convento em Viseu, porque isso seria perigoso e inútil, e que fosse ver Teresa ao Porto, que ela havia de arranjar uma forma de comunicar com ele. A digestação desta carta estará aqui dividida em 3 partes, apenas para fins demonstrativos, já que não existe qualquer divisão no livro. Mas é com esta que concluímos então as cartas na primeira metade da obra.
Simão escreve esta carta com a possibilidade de ser a última da sua vida, refletindo sobre a sua desgraça num estado de espírito melodramático. O sol da manhã pode ser que eu já o não veja. Tudo em volta de mim tem uma cor de morte. Parece que o frio da minha sepultura me está passando o sangue e os ossos. Isto ao mesmo tempo que manifesta intensamente sentimentos por Teresa. A minha paixão não se conforma com a desgraça. Eras a minha vida. Tinha a certeza que as contrariedades não me privavam de ti. Só o receio de perder-te me mata. Expressa muito extensamente o que poderá ser a intenção de matar Baltazar, o que será justificado por últimas posteriores, referindo a busca de uma morte digna e um rancor sem vingança, e também evidenciando fortes ciúmes. Ficarás sem mim, Teresa, mas não haverá nenhum infame que te persiga depois da minha morte. Tenho ciúmes de todas as tuas ordens. Já aqui, cogita um sentimento de abandono por Deus, e afundado pelas trevas, apela à adoração e lealdade eternas de Teresa, sendo isso o mais importante para ele. Passo a citar: Tu verás esta carta quando eu já estiver num outro mundo, esperando as orações e as suas lágrimas, assim como lembra-te de mim, vive para explicares ao mundo com a tua lealdade. Optamos por escolher este subtema, visto que achamos que as cartas são essenciais para que haja história. Sem elas, Simão e Teresa não comunicavam e por isso não existiria relacionamento. São elas que nos permitem conhecer mais intimamente e com maior detalhe a relação do casal. E finalmente, por terem um tom e estrutura diferentes, acabam por ser, no nosso ponto de vista, mais cativantes e que nos fazem ansiar pela próxima. Para concluir, quero apenas ressaltar que partilhamos da opinião desta ser uma obra com uma assimilação mais complicada no início, contudo, isto é compensado posteriormente, sendo esta uma característica comum noutros livros de Camilo Castelo Branco. Posto isto, no final das contas, pensamos em Amor e Perdição como sendo um livro de, num modo geral, fácil de compreensão, com enredo simples, porém muito cativante. Terminamos assim a nossa apresentação, esperamos que tenham gostado e obrigada pela vossa atenção.